Julian estava parado na alameda do parque, fingindo estar lendo algo no celular. Thomas, com seus 8 anos de idade, trabalhava diligentemente espalhando pedrinhas diante de si para formar um desenho complexo. Clara, sua esposa, sentada em um banco próximo, olhava distraída para o nada. De repente, Julian notou que um homem estranho, vestido em trapos, se aproximara e ajoelhara ao lado de Thomas. Uma forte preocupação tomou conta dele instantaneamente, não lhe permitindo pensar direito. Ele atravessou a grama decidido e rápido. — Ei, você! Berrou ele, olhando severamente para o morador de rua. — Afaste-se dele imediatamente! Daniel, conhecido como Mussina, fitou-o calmamente sem demonstrar medo ou qualquer outra reação. O som da voz enfurecida fez Thomas estremecer e ficar novamente imóvel, seu rosto adquirindo uma expressão assustada e fechada. Clara levantou-se apressadamente do banco e correu até eles. — Por que veio falar com meu filho? Perguntou Julian severamente, segurando firme a mão de Thomas para fazê-lo se levantar. — Julian, pare! Sussurrou Clara. Ele não fez nada errado. — Espero nunca mais vê-lo perto dele, disse Julian, encarando Daniel. — Entendeu bem? Vá embora agora mesmo. Então, soou um murmúrio tênue e quase imperceptível. — Por favor, não vá embora. Um silêncio profundo tomou conta do lugar. Julian e Clara permaneceram petrificados, incapazes de acreditar no que haviam escutado. Na verdade, Daniel, aquele homem sem teto, não sempre vivera assim. Alguns anos antes, tinha sido um arquiteto de sucesso, possuía uma esposa amorosa e um pequeno filho, da mesma idade de Thomas, mas o destino havia decidido diferente. Um acidente automobilístico tirara a vida de seu menino. Seu mundo ruíra. Incapaz de suportar o pesar silencioso e onipresente, sua esposa partira. Perdendo trabalho e casa, as ruas tornaram-se seu único refúgio. Aquele parque era seu último abrigo, sua última lembrança de tempos melhores. Era ali que costumava vir com seu filho, construindo castelos de areia juntos e criando padrões com pedras. Ao ver Thomas absorto em seu próprio universo, tão solitário quanto ele já fora um dia, uma velha dor ressurgiu nele junto com um irresistível desejo de conversar com ele, tal qual fazia com seu próprio filho outrora. Devagar, Daniel ergueu-se, olhou fixamente para o semblante aterrorizado de Thomas e depois para Julian. Ele apenas fazia um belo desenho, falou baixinho. Sem acrescentar mais nada, virou-se e afastou-se lentamente. Julian nem admitiria para si mesmo que sua raiva não nascera do medo por seu filho. Em um instante, quando deu o primeiro passo à frente, testemunhou algo extraordinário. Thomas sorrira enquanto ouvia aquelas palavras do sujo estranho. Seus ombros sacudiram num riso silencioso. Julian ficou momentaneamente paralisado pelo choque. Nenhum dos melhores médicos do mundo conseguira alcançar aquilo que esse pobre homem fizera em poucos minutos. Foi justamente essa sensação humilhante de que alguém insignificante e estrangeiro conseguisse chegar até seu filho, que gerou dentro dele tanta ira. Julian apertava firmemente a mão do filho, sentindo-lhe os tremores. Seguiu com o olhar o vagabundo que se afastava, experimentando uma amarga satisfação. Havia algumas horas, gritara com Clara em sua ampla casa vazia, após mais uma conversa com o médico. — Sou impotente, dissera então angustiado. Naquela aflição havia uma verdade. Considerava-se insignificante. Um evento beneficente 4 anos atrás mudara tudo. Aos 4 anos, Thomas sumiu entre a multidão e desde então jamais voltou a falar. Aquela catástrofe dividiu suas vidas em antes e depois. E agora, nesse parque, aquele homem de rua, aquele miserável coberto de sujeira, rasgara brevemente a cortina sobre o mundo do seu filho, enquanto ele, pai, continuava trancado fora das portas. Em silêncio, conduziu a mulher e o garoto até o carro.
mantendo os dedos ainda presos ao fino pulso de Thomas. Um guarda-costas discretamente abria a porta do sedã negro. Dentro do veículo, reinava um silêncio opressor, interrompido apenas pelo barulho do motor. Sentada ao lado do motorista, Clara observava as vitrines das lojas pelas quais passavam, seu rosto tensão e indiferença. Julian estava atrás, ao lado de Thomas, que retomara sua própria bolha interior, encolhido no canto do banco, o olhar perdido em algum ponto indefinido, como se nada visse. Todo o brilho de vida que por um momento surgira no parque havia desaparecido, deixando-o novamente como uma boneca bonita, mas vazia. A raiva de Julian persistia, mas agora misturava-se com algo novo, incompreensível e assustador. Revivia constantemente a cena mentalmente. O sorriso do filho, seu riso silencioso. Tal agonia era insuportável. Detestava aquele vagabundo porque este revelara quão impotente ele próprio, pai, realmente era. Chegando à grande mansão, que lembrava um museu, soltou a mão do filho. Thomas dirigiu-se diretamente ao quarto sem sequer olhar para nenhum deles. Thomas, é hora do jantar, chamou Clara em direção às costas do menino. O garoto não respondeu e escondeu-se atrás da porta. Deixe-o ir, ordenou Julian. Não vai comer de qualquer forma. Ela o fitou com antigos sentimentos de dor e reprovação. Você não deveria ter feito isso, murmurou ela. Assustou nosso filho. Protegi nosso filho, retrucou curtamente, retirando o paletó e jogando-o sobre uma cadeira. Do vagabundo infectado e perigoso? Ou acha normal que tipos suspeitos se aproximem do nosso filho? Nosso filho sorriu pela primeira vez há muito tempo. As palavras dela estavam carregadas de emoção. E você aniquilou esse sorriso. Você viu, Julian? Estava feliz. Mesmo que fosse só por um minuto, ele estava feliz. Felicidade com um mendigo no parque, zombou ele. Ótimo futuro para meu herdeiro. Investi fortunas em médicos especialistas, psicólogos, terapia. Tudo foi em vão. E agora surge um estranho qualquer que diz algumas palavras e você está pronta para reverenciá-lo. Não é questão dele, aproximou-se Clara. É de você. Não pode aceitar que alguém tenha sucesso onde você fracassou. Preferiria vê-lo calado para sempre, do que reconhecer que outro conseguiu romper aquela barreira. Isso é besteira, rugiu ele. Você não entende nada. Não. Quem não entende nada aqui é você. Sua voz ganhou força. Refugiou-se em sua torre de riqueza e poder, imaginando controlar tudo. Mas não controla a dor. Não pode mandar o filho falar. Nem pode forçar-me a carregar culpa eternamente. Seu rosto contorceu-se, avançando em direção a ela. Culpada, repetiu, a voz gelada. Quer discutir culpa, Clara? Pois bem, lembra aquela noite? Exatamente aquele minuto em que nos descuidamos. Apenas um minuto. Alguém se distraiu por um segundo para conversar com uma amiga. O golpe acertou em cheio. O rosto de Clara empalideceu e ela recuou como se tivesse levado um tapa. Lágrimas brilharam em seus olhos. Sem dizer uma palavra, virou-se e subiu rapidamente as escadas. Julian ficou sozinho no amplo hall, ouvindo o eco de suas palavras cruéis. Ele havia vencido a discussão, como sempre. Mas, em vez de alegria, sentiu apenas a amarga solidão que já conhecia. Enquanto isso, Daniel havia chegado ao seu abrigo, uma pequena alcova atrás das lixeiras na parede dos fundos do supermercado. Ele já estava ali há alguns meses. O proprietário, um homem idoso, sabia da sua presença, mas não o expulsava. Às vezes, até deixava produtos vencidos. Mas hoje, da porta dos fundos, saiu não o velho, mas um jovem segurança. "O que você está fazendo aqui?" gritou ele. "Vou ficar aqui esta noite", respondeu Daniel calmamente, sem tentar agradar. "Não vou causar problemas." "Isso não me interessa", retrucou o segurança.
O novo proprietário mandou manter tudo limpo. Então, saia daqui e espero não te ver mais. Daniel, em silêncio, pegou sua mochila, onde guardava todos os seus pertences. Discutir era inútil. Ele se sentia vulnerável à vontade dos outros novamente. O vento frio da noite penetrava até os ossos. Ele precisava encontrar um novo lugar para passar a noite, e esse pensamento o preenchia com um desespero silencioso. Caminhava pelas ruas mal iluminadas, e a imagem do menino, Thomas, estava em sua mente. Nos olhos dele, Daniel viu a mesma solidão que o consumiu após a morte do filho. Aquele breve momento em que o menino sorriu para ele foi como um sopro de ar fresco. E então apareceu seu pai, um homem com olhos de aço, irradiando uma raiva e uma dor que fizeram Daniel se sentir enjoado. Ele conhecia aquele olhar, via-o no espelho todos os dias durante o primeiro ano após a tragédia. Aquele homem rico e influente estava tão quebrado quanto Daniel. Apenas sua prisão era feita de ouro, e não de destroços. Julian não conseguia se concentrar no trabalho. Estava sentado em seu escritório, com os relatórios financeiros diante de seus olhos borrados, tentando analisá-los. Então chamou Marcos, o chefe de segurança. Aquele que está sentado no parque? Começou Julian assim que Marcos entrou. É um vagabundo. Sim, senhor. Encontre-o. Descubra quem ele é. Garanta que nossos caminhos não se cruzem mais. Faça tudo para mantê-lo longe da minha família. Apenas resolva esse problema. Marcos assentiu brevemente. Como será feito, senhor? Quando ele saiu, Julian serviu-se de um uísque. Tentava se convencer de que fazia isso pela segurança de Thomas, mas, lá no fundo, sabia que não era verdade. Ele queria apagar aquele mendigo, destruir qualquer lembrança de que alguém insignificante tivesse conseguido algo onde ele, Julian, falhou completamente. Queria se livrar do testemunho da sua humilhação. Na manhã seguinte, a casa de Julian foi envolvida por um silêncio ensurdecedor, que parecia mais pesado do que qualquer grito. A mesa, feita de um elegante carvalho polido, reinava uma atmosfera tensa. 3 pessoas estavam sentadas, mas cada uma mergulhada em seu próprio mundo. Julian folheava distraidamente as notícias no tablet, sem realmente entender o que lia. Clara mexia lentamente o açúcar em sua xícara de café, que permanecia intocada, com o olhar fixo na janela, contemplando o gramado bem cuidado. Thomas tinha à sua frente um prato de aveia intocado. Seu pequeno rosto estava impassível, mas sua imobilidade transmitia uma resistência teimosa e surda. Ele não apenas se calava, ele se recusava a participar da vida que lhe impunham. A babá, uma jovem chamada Emily, tentou várias vezes convencê-lo a comer pelo menos uma colherada, mas o menino não reagia, como se sua voz não existisse. Ele ainda não comeu nada, disse Clara, sem mudar de posição. Sua voz não trazia questionamento, apenas uma exaustão gelada. Então não está com fome, respondeu Julian, indiferente, sem desviar os olhos da tela. Precisamos levá-lo à escola, continuou ela. Leve-o você, ou peça ao motorista para levá-lo. Hoje tenho reunião do conselho. Finalmente Clara se virou para ele. Sua palidez era evidente e olheiras marcavam seu rosto. Não, Julian, não é isso. Ele não quer ir. Ontem ele nem saiu do quarto. Ficou sentado no chão olhando para a parede. Você entende que sua atitude de ontem nos fez regredir meses? Todo o nosso tratamento, todo o nosso esforço, tudo em vão por causa do seu orgulho. Meu orgulho? Julian deixou o tablet de lado e olhou nos olhos dela. Eu chamaria isso de bom senso e preocupação com a sua segurança. Se você esqueceu, nosso filho já desapareceu antes. Ele atingiu o ponto mais sensível e Clara sentiu. Ela se encolheu, os ombros caindo. Não, sussurrou ela. Estou fazendo o que considero certo, concluiu ele,
levantando-se da mesa. Depois se aproximou do filho e colocou a mão em seu ombro. Thomas, está na hora de ir para a escola. O menino estremeceu com o toque, mas não levantou os olhos. Ele se encolheu, formando uma pequena bola de resistência. Julian sentiu uma raiva impotente ressurgir dentro dele. Retirou a mão e, em silêncio, se dirigiu à saída. Não conseguia fazer o filho comer. Não conseguia fazê-lo falar e não podia obrigá-lo a ir à escola. Sua influência terminava onde começava a independência da criança. Daniel passou a noite sob a ponte, enrolado em um fino cobertor que não o aquecia do frio cortante. Ele mal conseguia dormir, prestando atenção ao barulho dos carros passando acima dele. Ao amanhecer, seus músculos estavam dormentes, seu corpo doía e a fome se tornava quase insuportável. Não tinha um centavo no bolso. A única coisa comestível que encontrou foi metade de um sanduíche duro jogado no lixo perto de um prédio de escritórios. Ele caminhava pelas ruas sem direção. A cidade começava seu dia. As pessoas apressavam-se para o trabalho, riam e falavam ao telefone. Daniel parecia um invisível, um fantasma de outra dimensão entre eles. Novamente e novamente, lembranças do dia anterior no parque surgiam em sua mente. O rosto do menino, sua concentração e então aquele sorriso repentino e sincero. Esse momento se tornou significativo para Daniel, uma luz em meio à longa escuridão. Ele sentiu que era necessário, percebeu que suas palavras não eram em vão. Mas então apareceu o pai do menino e tudo desmoronou. Nos olhos daquele homem, Daniel viu uma raiva e uma dor que conhecia muito bem. Ele compreendia aquele sentimento, mas isso não aliviava sua angústia. Daniel havia passado por esse inferno ao perder seu filho e sabia que a dor poderia transformar uma pessoa em um monstro. Ao meio-dia, Marcos recebeu o dossiê sobre Daniel. Seus funcionários realizaram a operação de forma rápida. Eles revisaram as gravações das câmeras de segurança no parque, processaram as imagens na base de dados e conseguiram encontrá-lo. Era o ex-arquiteto Daniel Wallace. 3 anos atrás, ele perdeu a família em um acidente de carro, perdeu o emprego, a casa. Em sua história, não havia nenhum registro criminal. Apenas um homem quebrado pela vida, que estava no fundo do poço. Marcos fez um relatório para Julian através de um canal de comunicação seguro. "E o que o senhor sugere?" perguntou ele, finalizando o breve relatório. Um silêncio pesado tomou conta da linha por alguns segundos. "Eu quero que ele saia desta cidade", disse finalmente Julian. "Ajude-o com isso. Isso pode ser interpretado como sequestro ou privação ilegal de liberdade, senhor, se ele for à polícia." "Ele não vai fazer uma reclamação", afirmou Julian de forma categórica. "Pessoas como ele não têm voz nem direitos. Apenas faça isso, Marcos. Ofereça-lhe dinheiro, 20, 30 mil, para a passagem e para os primeiros meses. Se ele recusar, convença-o por qualquer meio. Eu não quero mais vê-lo nesta cidade. Quero que esse problema desapareça de uma vez por todas." "Entendi, senhor", respondeu Marcos, desligando o telefone. Ele sabia o que a frase "use qualquer método" significava. Enquanto Julian resolvia o problema, Clara decidiu agir por conta própria. Depois que o marido saiu, ela passou quase 1 hora com Thomas, tentando convencê-lo a sair da mesa. Mas o menino permanecia imóvel. No final das contas, ela desistiu. Percebeu que palavras eram inúteis ali. Em sua alma, desespero e uma repentina determinação lutavam entre si. Ela não podia mais ficar parada vendo sua família se desmoronar. Ela viu esperança ontem e não permitiria que Julian a tirasse dela. Levantando-se, pegou sua bolsa e as chaves do carro. "Emily, cuide de Thomas", disse ela à babá. "Voltarei logo." Ela mesma assumiu o volante, recusando a ajuda do motorista. Dirigia sem entender muito bem o que faria. Tinha apenas um plano, louco e irracional.
Precisava encontrar aquele morador de rua. Precisava conversar com ele, entender o que ele havia dito ao seu filho, o que ele fez. Ela acreditava que aquele homem, esse marginalizado pela sociedade, aos olhos do marido, era a única pessoa que poderia ajudar Thomas. Chegou ao parque e começou a caminhar lentamente pela calçada, observando os rostos dos poucos transeuntes. Não sabia seu nome nem sua aparência. Lembrava apenas da jaqueta surrada e do olhar pensativo e triste. Ela vagou pelo parque por mais de 2 horas. Suas roupas caras e aparência cuidada a tornavam um elemento estranho naquela paisagem matinal. Corredores passando apressados, mães com carrinhos, casais idosos, todos lançavam olhares curiosos e, às vezes, reprovadores para ela. Clara se sentia incrivelmente boba e deslocada. Estava à procura de um homem sem rosto, sem nome, uma agulha em um palheiro. Olhava para cada banco, observava as figuras descansando na grama, mas ele não estava em lugar nenhum. Um desespero gelado apertava seu coração. A esperança que brilhava tão intensamente pela manhã estava lentamente se apagando, dando lugar à habitual e cinzenta desesperança. Talvez ele já tivesse ido embora. Talvez nunca mais aparecesse naquele parque, e sua última chance teria se esvaído. A ideia de voltar para casa de mãos vazias, para um filho silencioso e um marido irado, era simplesmente insuportável. Ao mesmo tempo, a alguns quarteirões do parque, Daniel foi encontrado. Ele estava sentado nos degraus de uma biblioteca velha e abandonada, tentando se aquecer sob os raios do sol de outono. Um sedã preto sem identificação se aproximou dele. 2 homens em ternos escuros discretos saíram do carro. Sua aparência não correspondia à imagem de policiais. Em suas posturas e movimentos, sentia-se uma precisão calculada e uma ameaça velada. Um deles ficou no carro, enquanto o outro se dirigiu a Daniel. "Daniel Wallace", disse ele. "Isso não é uma pergunta, é um fato." Daniel levantou lentamente a cabeça. A expectativa de algo assim se instalou nele depois do encontro com aquele homem no parque, como um pressentimento. "Estou ouvindo atentamente", respondeu ele calmamente. O homem se abaixou para que seus olhares ficassem no mesmo nível. Seu rosto permaneceu sem expressão. "Tenho uma proposta para você, Sr. Wallace. Uma proposta de negócios, de uma pessoa muito rica. Ele está preocupado com a sua situação atual e quer lhe oferecer uma chance de uma nova vida." Ele estendeu a Daniel um envelope branco grosso. "Você tem $30.000, em dinheiro. É o suficiente para comprar uma passagem para qualquer lugar e alugar um lugar para morar no começo. Só preciso que você faça uma coisa: sair daqui hoje e nunca mais voltar. Sem perguntas, sem condições. Apenas pegue o dinheiro e vá embora." Daniel olhou para o envelope, depois para os olhos frios do homem. Ele entendeu tudo imediatamente. Era o dinheiro do pai daquele menino. O pagamento para que ele desaparecesse. Para que ele não o lembrasse de sua própria impotência. Algo se quebrou dentro de Daniel. Todos esses anos ele havia perdido. A família, a casa, o trabalho, a dignidade. Mas agora lhe ofereciam vender a única lembrança feliz dos últimos 3 anos, o sorriso de uma criança desconhecida. "Diga ao seu chefe que não preciso da ajuda dele", disse Daniel em voz baixa, mas firme, empurrando o envelope. "Não preciso do dinheiro dele." Não era de se surpreender que ele tivesse reagido assim. Era como se ele esperasse essa resposta. "Acho que você não me entendeu, Sr. Wallace." Sua voz ficou mais severa. "Isso não é uma proposta. É a única opção possível. Não estamos pedindo, estamos insistindo. Você precisa sair desta cidade hoje. Se recusar o dinheiro, sua estadia aqui será extremamente desagradável. Acredite em mim, somos capazes de garantir isso." "Não vou a lugar nenhum", repetiu Daniel calmamente.
Esta é a minha cidade. O homem levantou-se lentamente. Ele olhou para Daniel de cima para baixo com um desprezo frio. Então você fez sua escolha. Ele jogou o envelope nos degraus ao lado de Daniel e, sem se virar, foi para o carro. Os dois homens entraram no sedã e foram embora. Daniel ficou sentado sozinho, olhando para o envelope, que parecia uma mancha branca no fundo de sua vida cinzenta. Ele não tocou nele. Clara voltou para casa profundamente desesperada. Ao entrar, ouviu vozes vindas do escritório de Julian. Ele estava falando ao telefone, e seu tom era categórico e autoritário. Chegando à sala, Clara sentou-se em uma poltrona. Depois de algum tempo, Julian entrou na sala. Ele terminou a conversa e agora a encarava com uma raiva fria. Onde você estava? Ele perguntou. Eu estava passeando. Ela mentiu. Não minta para mim, Clara. Ele se aproximou. Marcos disse que você pegou o carro. Você foi ao parque. Você estava procurando por ele, não é? Sua perspicácia a deixou alerta. Ela olhou para ele, seus olhos refletindo desafio e medo. Sim, ela respondeu. Eu estava procurando por ele. Procurando pelo único que poderia fazer nosso filho sorrir. Queria saber como ele conseguia fazer isso. Queria pedir a ajuda dele. Afinal, você, meu marido poderoso, não é capaz de fazer nada pelo seu filho, a não ser assustá-lo até a morte. A raiva distorceu o rosto dele. Ele deu um passo em direção a ela, invadindo seu espaço pessoal, e agarrando-lhe o braço, apertou-lhe os dedos com força. Nunca mais, sussurrou ele, inclinando-se para ela. Nunca mais se permita colocar-me em uma situação como essa. Não procure ajuda de qualquer tipo de escória. O problema está resolvido. O que você fez? Sussurrou ela, tentando libertar a mão. Seus olhos se arregalaram de horror. Eu cuidei disso. Ele respondeu calmamente, soltando seus dedos apertados. Meus homens fizeram uma oferta que ele não pôde recusar. Ele recebeu uma compensação generosa por todos os transtornos e foi embora. Esqueça-o. Você acabou de comprá-lo. Ela sussurrou. Sou marido e pai. Tenho o dever de proteger minha família, disse ele com firmeza. Agora, por favor, arrume-se. Daqui a 1 hora temos um jantar marcado com os investidores e espero que você esteja sorrindo. Ele se virou e saiu, deixando-a sozinha na sala espaçosa. Lágrimas rolavam por suas bochechas, mas não de sofrimento, e sim de desesperança. Ela se sentia prisioneira. Sua gaiola dourada se fechara definitivamente. No patamar da escada, a porta do quarto de Thomas se abriu ligeiramente. O menino, escondido dos olhos dos pais, estava parado na abertura. Ele captava cada palavra. Seu rosto permanecia neutro, mas seus pequenos punhos estavam tão apertados que os nós dos dedos ficaram brancos. Seu olhar estava voltado para o pai que se afastava, e em seus olhos calmos, pela primeira vez em 4 anos, brilhou algo além do medo. Era ódio. O jantar com os investidores transcorreu sem problemas. Clara sentou-se ao lado de Julian, à grande mesa da sala de jantar. Sorriu. Manteve uma conversa descontraída e se comportou como uma anfitriã perfeita. Nenhum dos convidados poderia imaginar que por trás de sua máscara tranquila se escondia uma tempestade de impotência e repulsa. Ela se sentia uma marionete manipulada pelo marido, obrigada a fazer o que ele queria. Cada palavra dita, cada sorriso era um enorme esforço para ela. Julian, por sua vez, se sentia como um peixe na água. Ele brincava, descrevendo as perspectivas do novo projeto, demonstrando confiança e força em sua posição. Seu olhar nunca se deteve em Clara. Ele apenas deslizou rapidamente por ela, avaliando o quão bem ela estava desempenhando seu papel. Thomas não apareceu para o jantar. Emily se aproximou de Julian várias vezes e disse algo baixinho para ele, mas ele a ignorou.
Em seu mundo, só existia uma realidade, aquela em que ele saía vitorioso. Quando os convidados foram embora, Julian entrou na sala de estar, onde Clara estava parada perto da janela, olhando para o jardim escuro. Ele desamarrou a gravata. Tudo correu muito bem, disse ele, servindo-se de uísque. O contrato já é praticamente nosso. Você se saiu muito bem. Fico feliz por ter ajudado. Ela respondeu indiferentemente, sem se virar. Não comece, Clara. Eu me esforço ao máximo por esta família. Por você, por Thomas. Eu lhes dou o que outros só podem sonhar. Você nos dá uma gaiola de ouro, disse ela baixinho. E hoje você a trancou com chave. Eu sou responsável pela segurança, disse ele secamente. Esse assunto está encerrado. Não vale a pena voltar a discuti-lo e não recomendo que você o faça. Ele tomou um gole de uísque, colocou o copo sobre a mesa e saiu da sala, deixando Clara sozinha com seus pensamentos. Ela passou a mão pelo vidro frio, compreendendo que não podia mais contar com o marido. Só ela poderia salvar o filho, agindo às escondidas dele. E ela faria isso. A noite se transformou em um verdadeiro pesadelo para Daniel. Depois que as pessoas de Juliana foram embora, ele ficou sentado por um longo tempo na escada, olhando para o envelope com o dinheiro. Ele não se atrevia a pegá-lo. Não podia vender a única coisa que lhe dava alguma esperança. Quando escureceu, Daniel levantou-se e foi embora, deixando o envelope sobre a pedra cinzenta. No entanto, logo ele percebeu o que significava a ameaça. Sua estadia aqui se tornará extremamente desconfortável. Primeiro, uma patrulha da polícia se aproximou dele. Eles verificaram seus documentos, que ele não tinha, e sob o pretexto de verificar se ele estava envolvido em um roubo recente na área, revistaram-no. Depois de revirar os bolsos de sua jaqueta velha, não encontraram nada suspeito. Em seguida, ordenaram severamente que ele seguisse em frente e proibiram-no de permanecer na área. Se nos encontrarmos aqui novamente, a culpa será sua, disse um deles. Daniel se dirigiu para outra parte da cidade, para um pequeno parque que às vezes servia de abrigo para moradores de rua. No entanto, lá também o aguardava um problema. 2 adolescentes bêbados, ao vê-lo, decidiram se divertir às custas dele. Eles começaram a insultar Daniel, empurrá-lo, e então um deles jogou uma garrafa vazia em sua direção, que caiu ao lado dele. Depois de rir, os adolescentes foram embora. Daniel não resistiu. Ele observou em silêncio enquanto seu único refúgio ficava encharcado na água suja. Ele percebeu que não tinha sido um ataque casual. Alguém estava seguindo-o. Eles estavam sistematicamente fazendo-o entender que ele não era bem-vindo ali. Ele estava sendo expulso da cidade como um animal selvagem, de forma deliberada e impiedosa. Molhado e congelado, ele se escondeu em uma passagem estreita entre 2 casas, mas nada lhe permitia dormir profundamente. Cada barulho o fazia estremecer. Em seu quarto grande e claro, no andar superior, Thomas também não dormia. Ele ouvia seus pais conversando baixinho após o jantar, mas sentia a tensão que pairava na casa. Thomas percebeu que o homem bondoso do parque havia desaparecido por sua causa, que seu pai o havia expulsado. Em sua alma infantil, isso se transformou em uma terrível injustiça. Ele, Thomas, havia sido a causa de um homem bom ter sido ofendido. O sentimento de culpa se misturou com a ódio pelo pai. Agora ele não podia mais ficar calado. Seu silêncio demonstrava medo, mas agora algo novo amadurecia em sua alma. O desejo de resistir. Ele se aproximou da mesa, pegou uma folha de papel e uma caixa de lápis de cor. Suas mãos tremiam levemente. Ele não desenhava há muito tempo, desde que perdeu a voz. Seus dedos não lhe obedeciam, mas ele apertou com força o lápis preto e começou a traçar linhas no papel, primeiro hesitante, depois cada vez mais seguro. Ele desenhou um parque, um banco e 2 figuras.
Ele desenhou duas figuras, uma grande, com uma jaqueta velha, e uma pequena, parada ao lado dela. Ele trabalhou por muito tempo, desenhando meticulosamente cada detalhe que permanecia em sua memória. Quando o desenho ficou pronto, ele o examinou. Foi sua primeira palavra em 4 anos. Silenciosa, mas não menos significativa. Ele cuidadosamente dobrou a folha ao meio e a escondeu debaixo do travesseiro. Esse era seu plano secreto. A manhã começou com um silêncio pesado. Julian se comportou durante o café da manhã como se a conversa de ontem não tivesse acontecido. Com uma expressão impassível, ele lia notícias financeiras em seu tablet e dava a Emily instruções breves sobre sua agenda. Clara bebia café em silêncio, sentindo-se desnecessária. Antes de se levantar da mesa e ir para o escritório, o marido parou brevemente atrás dela. Hoje tenho uma reunião importante sobre a fusão, disse ele em tom calmo. Chegarei tarde à noite. Não espere por mim. E Clara, ele fez uma pequena pausa. Tenha cuidado. Isso foi dito com um subtexto, e Clara entendeu perfeitamente. Assim que a porta da entrada se fechou atrás dele, a tensão dela desapareceu. Ela sabia que tinha algumas horas de sobra. Clara subiu para o seu quarto e trancou a porta. Julian dominava aquela casa, mas a subestimava. Ao longo dos anos de casamento, ela aprendeu a ser discreta e a agir secretamente. Abriu o laptop e começou a pesquisar. Não sabia o nome da pessoa, mas tinha uma pista: o parque. Na internet, ela conseguiu encontrar os contatos de várias organizações voluntárias que ajudavam os sem-teto naquela região. Fingindo ser funcionária de uma fundação de caridade, ela começou a ligar para elas, falando sobre Daniel como um parente distante que havia perdido contato com a família. Era uma chance remota, mas ela não tinha outra opção. Hora após hora, ela ouvia recusas. Desculpe, não podemos ajudá-la. A descrição é muito vaga. O desespero voltou a pairar sobre ela, mas ela continuou avançando com determinação. Ao mesmo tempo, Julian estava sentado em seu luxuoso escritório no 45º andar de um arranha-céu. A janela panorâmica oferecia uma vista de toda a cidade aos seus pés. Ele se sentia o dono do mundo. Acabara de concluir as negociações preliminares, que correram muito bem. O negócio de sua vida estava quase garantido. Seus pensamentos estavam longe dos problemas familiares. Ele considerava o incidente com o morador de rua um pequeno contratempo que ele resolveu de forma rápida e eficaz. Ele ligou para o chefe de sua segurança. Mark, me conte como está a situação, disse ele brevemente ao telefone. O alvo ainda está na cidade, senhor, respondeu uma voz impassível. Ele recusou o dinheiro. Estamos aplicando os procedimentos padrão de pressão. Acho que mais 1 ou 2 dias e ele vai ceder. Não preciso de suposições, Mark. Preciso de resultados. Até o final da semana, o rastro deve desaparecer. Haja com determinação, mas sem provocações desnecessárias. Tudo deve parecer natural, como uma série de contratempos acidentais. Como desejar, senhor. Julian desligou o telefone sem sentir um pingo de remorso. Em seu mundo, os fracos inevitavelmente eram derrotados. Aquele homem havia decidido seu próprio destino ao rejeitar o caminho mais fácil. E agora, ele teria o que merecia. Julian voltou sua atenção para os gráficos no monitor. A vida pessoal para ele era apenas um pretexto para o que era importante. Negócios, poder, vitória. Ele estava convencido de que Clara voltaria ao normal. Ela sempre voltava ao normal. O dia para Daniel se transformou em uma série interminável de humilhações. À noite, ele mal conseguia dormir. O frio penetrava até os ossos. De manhã, ele foi até a van que distribuía sopa gratuita, que parava diariamente em uma das praças. Quando chegou a sua vez, o voluntário que distribuía a comida olhou para ele e informou que não havia mais sopa. Daniel percebeu que a panela estava quase cheia.
ele silenciosamente se afastou. Em busca de trabalho, ele tentava encontrar qualquer coisa, o mais sujo, o mais mal remunerado. Em todos os lugares onde tentava se candidatar, era recebido com desconfiança e recusado, sem que sequer o ouvissem. Na hora do almoço, ele estava com fome e completamente exausto. Encontrou descanso em um banco em um canto afastado de um pequeno parque, tentando passar despercebido. No entanto, ele foi notado. 2 homens fortes em macacões de trabalho se aproximaram dele. Escute, amigo, esta mesa é nossa, disse um deles. Nós vamos almoçar aqui. Saia daqui. Olhando para eles com cansaço, Daniel ergueu os olhos. Há muitos outros bancos aqui, disse ele baixinho. Nós vamos sentar neste, disse o segundo, zombando. Você tem problemas de audição? Eles se aproximaram e afirmaram que o banco estava ocupado, e o olhar deles era tal que Daniel percebeu. Resistir era inútil. Ele se levantou em silêncio e se afastou. Eles o expulsaram, com confiança e metodicamente, sem lhe dar a menor chance. Ele fechou os olhos. Talvez fosse melhor assim, simplesmente ficar deitado ali até que tudo acabasse. Quando a esperança de Clara já estava quase se extinguindo, à noite, o telefone tocou. Era uma senhora idosa de uma pequena missão beneficente da igreja. Sabe, acho que conheço a pessoa que você está procurando, disse ela hesitante. O nome dele é Daniel. É um homem muito calmo e inteligente. Há alguns anos, ele se meteu em apuros. Ele às vezes nos visitava, mas não o vejo há alguns dias. Dizem que ele está com sérios problemas. Clara prendeu a respiração. Você sabe onde ele pode ser encontrado? Perguntou ela, tentando esconder o tremor na voz. Não sei ao certo, mas ele costumava passar as noites na antiga zona industrial, perto dos armazéns abandonados. Clara agradeceu à mulher e desligou o telefone, com o coração batendo forte no peito. Agora ela tinha um nome e um lugar. Olhou para o relógio. Julian ainda demoraria a voltar. Ela precisava agir. Antes de sair, Clara entrou no quarto de Thomas para se despedir dele antes de dormir. O menino estava sentado na cama, com o olhar fixo em um ponto. Seus olhos expressavam uma tristeza tão profunda e adulta que Clara sentiu o coração apertar. Ela sentou-se ao lado dele e o abraçou. Não se preocupe, querido. Eu prometo que tudo ficará bem. Ela já estava se levantando quando sentiu sua mão ser apertada por uma mãozinha. Nela havia um pedaço de papel dobrado. Ela olhou surpresa para o filho, que a encarava com uma expressão séria e suplicante. No corredor, Clara desdobrou o papel. Era um desenho, um parque, um banco, e 2 figuras, desenhadas com a espontaneidade infantil. Um homem com um casaco velho e um menino pequeno. O rosto do homem desenhado era bondoso e sorridente. Os olhos de Clara brilharam com lágrimas. Não era apenas um desenho, era uma mensagem. Seu filho não apenas se lembrava, ele a exortava a não desistir. Ela apertou o desenho na mão, sabendo que estava fazendo a coisa certa. A velha área industrial recebeu Clara com uma escuridão densa e um cheiro úmido. Lâmpadas quebradas criavam feixes de luz fraca que incidiam sobre o asfalto rachado e iluminavam as ruínas de prédios abandonados com vidros quebrados. Ela dirigiu lentamente pelas ruas vazias, com o coração batendo forte de medo. Aquele lugar era como outro planeta, o oposto de sua realidade limpa e organizada. Aqui reinavam a destruição e a desolação. Seu carro parou à sombra de um reservatório de gás enferrujado e ela saiu, apertando ainda mais o casaco de cachemir. O ar estava penetrado pelo frio e pela umidade. Ela tirou uma pequena lanterna da bolsa, cuja luz parecia uma agulha fina na escuridão densa. Caminhando ao longo das paredes dos armazéns abandonados, ela examinava as aberturas escuras dos portões e as janelas quebradas. Daniel, sussurrou ela, e sua voz soou inadequada e triste.
Ninguém respondeu. Apenas o vento assobiava nas oficinas vazias, espalhando o barulho do lixo. Ela sentia um olhar invisível fixo nela. Parecia que alguém a observava de cada fenda. O medo se tornava quase tangível, paralisava-a, fazia-a desejar voltar para o carro seguro e ir embora. Mas diante dela estava o desenho do filho. Esse pedido silencioso de ajuda lhe dava força. Ela deu mais alguns passos, iluminando o caminho com a lanterna, e abriu caminho entre pilhas de entulho de construção e paletes velhas e podres. Ela gastou quase 1 hora, mas sem sucesso. Daniela não estava em lugar nenhum. A decepção tomava conta dela cada vez mais. Ela já estava prestes a voltar para o carro quando o feixe de luz da lanterna incidiu sobre algo no chão. Era um cobertor velho, sujo e molhado. Ao lado dele havia uma lata de conserva vazia. Alguém morava ali, e muito recentemente. Ela percebeu que estava atrasada. Ele já havia sido encontrado. Seu marido e seus homens chegaram a este lugar. Daniel estava deitado no chão frio de concreto, escondido no canto mais distante da caldeira abandonada. Na noite anterior, ele encontrou este lugar, depois de se perder completamente após ter sido expulso do último parque. Aqui estava seco, mas o ar gelado penetrava nas profundezas do seu corpo. A dor no ombro tornou-se uma companheira constante, pulsando de forma surda e dolorosa. Já fazia mais de um dia que ele não comia, e a fome o atormentava. Mas o sofrimento físico empalidecia em comparação com o que se passava em sua alma. Ele havia chegado ao ponto em que só restava o vazio, indiferença total e absoluta por tudo. A raiva e a mágoa desapareceram, deixando apenas o vazio. Apenas o vazio. Todas as suas aspirações de sobreviver, de preservar pelo menos algo humano, foram destruídas. O sistema, criado por um homem rico e influente, funcionava sem falhas. Ele era um pária, que era metodicamente eliminado das ruas. Ele fechou os olhos. Em sua memória, já quase apagada por anos de sofrimento, surgiam apenas imagens vagas de sua vida passada. O riso de sua filha, o calor das mãos de sua esposa. Ele pensava apenas em que tudo isso finalmente acabasse. No dia seguinte, aconteceu algo que ninguém poderia imaginar. Emily, como de costume, foi com Thomas passear no grande parque da cidade. Julian insistiu que a vida do menino continuasse normalmente, independentemente das circunstâncias. O parque era simplesmente enorme. Atrações, lagos e alamedas intermináveis ocupavam seu território. No parque, Emily encontrou sua amiga, que também era babá, e elas se envolveram em uma conversa, distraindo-se por um momento de Thomas. Para o menino, isso se tornou uma oportunidade. Não havia travessura infantil em suas ações. Era um ato ponderado e desesperado. Ele sentia que havia uma pessoa boa em algum lugar próximo. Ele sentia isso no fundo da alma. Sem conhecer o caminho, ele era guiado por uma bússola interna, um instinto que superava o medo. Ele começou a se afastar do parquinho, primeiro com cautela, depois cada vez mais rápido, até se transformar em um corredor. Ele correu sem olhar para trás, passando por pessoas surpresas, por lagos e canteiros floridos, em direção à periferia do parque, que se unia à zona industrial. Passando por um buraco na cerca velha, ele entrou em outro mundo. Um mundo de silêncio, ferrugem e abandono. O medo tomou conta dele. As altas paredes dos armazéns pareciam ter um peso esmagador, mas ele continuou avançando, olhando para cada janela quebrada, para cada abertura escura. E então ele o encontrou. Daniel estava deitado no mesmo canto da sala da caldeira, encolhido e com os olhos fechados. Ele estava tão fraco que não percebeu os passos silenciosos de Thomas, que parou a poucos passos dele. Não havia medo nem repulsa em seus olhos ao olhar para aquele homem ferido e torturado. Ele só via dor. O menino se aproximou e tocou gentilmente seu ombro.
Daniel estremeceu e abriu os olhos. Pareceu-lhe que era uma miragem causada pela fome. À sua frente estava o mesmo menino, com seu casaco luxuoso, com uma expressão séria, como a de um adulto. "O que você está fazendo aqui?" sussurrou Daniel com a voz rouca. "Você não deveria estar aqui." "Vá embora." Mas Thomas não se afastou. Ele olhou silenciosamente para Daniel e, em seguida, tirou do bolso um pedaço de papel amassado e estendeu-o para ele. Era o mesmo desenho. Daniel, com as mãos trêmulas, desdobrou-o. Na folha estavam desenhadas duas figuras em um banco. Ele mesmo e o menino. E um largo sorriso. Daniel ergueu os olhos para Thomas. O menino também o olhava, e seus olhos brilhavam com lágrimas. Naquele momento, Thomas fez algo que destruiu completamente a parede de indiferença no coração de Daniel. Do outro bolso, ele tirou uma maçã e um sanduíche embrulhado em um guardanapo, que ele conseguiu pegar discretamente da mesa durante o café da manhã. Em seguida, colocou-os no chão perto de Daniel. Naquele momento, Daniel não conseguiu conter as lágrimas. Ele se virou para a parede e seus ombros tremiam com soluços silenciosos. Ele chorava não por compaixão por si mesmo, mas porque, neste mundo cruel e indiferente, havia uma pessoa gentil que arriscou tudo para lhe dar um sanduíche e lembrá-lo de sua existência. Ao longe, ouviam-se os gritos em pânico de Emily. "Thomas! Thomas! Onde você está?" O menino estremeceu, olhou para Daniel e em seus olhos se lia um pedido. "Viva!" Então ele se virou e correu em direção à voz da babá. Daniel ficou sozinho. Ele lentamente estendeu a mão e pegou a maçã. Ela estava visivelmente fria e dura, o objeto mais real que ele segurava nas mãos nos últimos tempos. Quando Emily finalmente encontrou Thomas perto do buraco na cerca, seu medo deu lugar à perplexidade. O menino estava todo sujo. Sua jaqueta cara estava coberta de poeira, mas ele mantinha a calma total. Não havia lágrimas nem medo em seu rosto. Nos olhos dele, ela percebeu uma nova expressão pensativa, que nunca tinha visto antes. Ele calmamente estendeu a mão para ela e juntos voltaram para casa. Toda a agitação, gritos e buscas pareciam não ter afetado ele de forma alguma. Ele fez o que achava que precisava ser feito e agora simplesmente estava voltando. Ao encontrá-los em casa, a tempestade explodiu com toda a sua força. Clara, paralisada de medo, correu para o filho, abraçando-o e examinando-o cuidadosamente, enquanto Julian permanecia em silêncio no hall, com os braços cruzados sobre o peito. Seu rosto exibia uma máscara sombria de raiva contida. Só quando Clara levou o menino para cima para se trocar é que Julian finalmente descarregou sua raiva na babá. "Como isso pôde acontecer?" sussurrou ele. Sua voz era baixa, mas era justamente por isso que sua ameaça soava ainda mais sinistra. "Eu pago uma fortuna para você prestar um único serviço, não tirar os olhos dele. Um único serviço." "Sr. Harrington, peço desculpas", sussurrou Emily, tremendo de nervosismo. "Eu me distraí por apenas um instante." "Um minuto", disse ele, sem o menor sinal de sorriso. "Qualquer coisa poderia ter acontecido nesse minuto. Você não trabalha mais aqui. Pegue suas coisas e saia da minha casa. Hoje mesmo." Ignorando seus apelos e desculpas, ele se virou e subiu as escadas para o quarto do filho. Esperando que Thomas estivesse assustado ou chorando, Julian entrou no quarto. Mas o menino estava sentado na cama, olhando calmamente pela janela. A calma silenciosa de Thomas causou uma pontada de irritação em Julian, irritando-o mais do que qualquer birra. "Onde você passou o tempo?" perguntou ele, tentando falar calmamente. Sem se virar, Thomas continuou admirando as árvores do jardim. "Eu fiz uma pergunta. Você entende o que fez?" Sua mãe quase enlouqueceu de preocupação. A casa estava toda bagunçada. Você foi procurá-lo, não foi?
Aquele sem-teto. O menino virou lentamente a cabeça e olhou diretamente nos olhos do pai. Não havia medo em seu olhar, mas algo diferente. Uma acusação silenciosa, quase obstinada. Julian não conseguiu suportar aquele olhar. Ele se aproximou da cama e jogou o travesseiro para trás com força, mas não havia nada debaixo dele. O desenho havia desaparecido. Ele foi tomado por uma raiva gelada. O menino não apenas se dirigiu àquele homem, mas também lhe deu seu desenho, seu segredo mais íntimo. Aquilo foi uma traição. Durante o jantar, a tensão na sala de jantar era tão grande que dava para cortá-la com uma faca. Clara tentou puxar conversa com Thomas, mas ele permaneceu impassível. Sentado diante do prato com comida, ele não tocou nela. Thomas, querido, você precisa comer, disse Clara gentilmente. Ele lançou-lhe um olhar severo. Deixe-o em paz. Ele decidiu jejuar. Ótimo. Veremos quanto tempo isso vai durar. É tudo influência dele. Esse homem enganou-o. Talvez ele esteja apenas tentando nos dizer algo, Julian, objetou Clara, da única maneira que ele sabe. Ele está tentando nos manipular, afirmou o marido. Não vou tolerar isso. Depois de colocar Thomas para dormir após o jantar, Clara percebeu que ele estava escondendo algo debaixo do cobertor. Não querendo dar atenção a isso, ela o beijou e saiu do quarto, onde Julian já a esperava. É preciso pôr um fim a esta questão, afirmou ele, de uma vez por todas. O que você planeja fazer? Perguntou ela, preocupada. Exatamente o que deveria ter sido feito desde o início, resolver o problema. Ele se dirigiu ao seu escritório, e Clara voltou para o quarto do filho. Thomas já dormia tranquilamente. Ela levantou cuidadosamente a ponta do cobertor. Sobre o lençol havia uma caixa de lápis e um desenho recém-feito. Nele aparecia Daniel novamente, mas agora ele não estava sentado em um banco, e sim no chão frio, em um ambiente escuro e assustador que lembrava um porão. Seu rosto não estava alegre, mas triste e dolorido. Clara percebeu que seu filho não tinha apenas encontrado seu amigo, ele tinha visto em que ambiente ele vivia, e isso o abalou profundamente. Seu silêncio, sua recusa em comer, não era uma tentativa de manipulação. Era a empatia, um sentimento estranho ao seu marido. Daniel ficou sentado por muito tempo no chão frio de concreto, segurando com força a maçã na mão. A ação do menino o tirou do torpor que o mergulhava na apatia. Ele não podia simplesmente aceitar seu destino e morrer ali, naquela caldeira enfumaçada. Não depois que aquele menino pequeno e silencioso lhe mostrou que sua vida ainda tinha sentido. Com dificuldade, superando a dor e a fraqueza, Daniel comeu o sanduíche e depois a maçã. A comida lhe devolveu um pouco de força. Seu olhar caiu sobre o desenho deixado pelo menino. A simples imagem de duas pessoas em um banco tornou-se para ele um símbolo de otimismo. Ele a enrolou cuidadosamente e a escondeu no bolso interno da jaqueta. Era seu talismã mais precioso. Ficou claro para ele que permanecer ali ameaçava sua vida. O pessoal de Julian não iria se acalmar. Eles iriam pressioná-lo até quebrá-lo completamente. Ele precisava se esconder, desaparecer, mas não para fugir. Ele precisava de uma pausa, de tempo para sobreviver, recuperar as forças e pensar nos próximos passos. Ele não sabia como, mas sentia que sua história e a história daquele menino ainda não estavam concluídas. Depois de juntar suas poucas coisas, um cobertor velho que ele tirou da fonte e secou, e um desenho, ele se levantou. Cada movimento era acompanhado de dor, mas ele avançava obstinadamente, saindo da zona industrial, indo para o interior da cidade, onde poderia se dissolver na multidão. O desejo de lutar despertou nele. Ele não era mais uma vítima indefesa. Os 2 dias seguintes, na mansão dos Harrington, foram marcados por uma atmosfera de guerra fria.
Julian mergulhou de cabeça no trabalho, passando 12 horas no escritório, tentando se distrair das emoções, ocupando-se com os preparativos para a fase final da fusão. Mas mesmo no silêncio estéril de seu escritório, a imagem do filho aparecia o tempo todo diante de seus olhos, olhando para ele em silêncio, com reprovação. Julian encontrava novos desenhos de Thomas, que pareciam ter sido colocados propositalmente nos lugares mais visíveis, na mesa da sala de estar, na poltrona do escritório. Todos os desenhos eram iguais. Eles retratavam Daniel, ora sentado na chuva, ora dormindo no chão, coberto por um pedaço de papelão. Os desenhos estavam ficando cada vez mais realistas e assustadores. Julian os queimava na lareira, mas isso não lhe dava paz. As imagens ficaram gravadas em sua memória. Ele ficou furioso com essa invasão em seu mundo organizado e ordenou que Mark aumentasse a pressão para encontrar esse homem e expulsá-lo da cidade, custe o que custasse. Mas no fundo de sua alma, naquele canto onde ele preferia não olhar, um sentimento desagradável e pegajoso o atormentava. Nesses desenhos, ele viu não apenas rabiscos infantis, mas a encarnação da verdadeira tristeza humana. E, pela primeira vez em muitos anos, sua convicção de que estava certo vacilou. Ao contrário do estado anterior, Clara encontrou um novo objetivo. Ela percebeu como seu filho havia se transformado. Seu silêncio não era mais passivo. Agora, expressava um protesto consciente. Ele recusava os doces habituais, não queria ver desenhos animados. Toda a sua energia vital era canalizada para o desenho, para tentar transmitir aos adultos o que não conseguia expressar com palavras. Clara percebeu que não podia continuar a esperar. Precisava de agir. Alegando uma consulta com um novo fonoaudiólogo, supostamente encontrado do outro lado da cidade, ela convenceu Julian a deixá-la sair com Thomas por meio-dia. O marido, muito absorvido por suas preocupações para entrar em detalhes, concordou com relutância. Para Clara, era uma oportunidade. Ela não tinha um plano específico, mas sabia que precisava encontrar Daniel. Não para repreendê-lo, mas apenas para conversar. Ela queria entender quem era esse homem capaz de influenciar tanto seu filho silencioso. Ela levou uma garrafa térmica com chá quente e colocou em uma sacola a comida que havia reunido na cozinha, sem que ninguém percebesse. Thomas, como se pressentisse seus planos, estava excepcionalmente calado e obediente. Ele ficou sentado no carro, segurando com força na mão um novo desenho, que estava dobrado em 4. Daniel encontrou um abrigo temporário no porão de um antigo prédio de apartamentos, pronto para ser demolido. Os moradores já haviam sido despejados há muito tempo, e o prédio vazio estava lacrado. Ele entrou pela janela do primeiro andar. Lá dentro estava escuro e úmido, mas pelo menos ali havia proteção contra as intempéries. A fome e o frio o perseguiam constantemente, mas agora ele tinha um objetivo que o ajudava a se manter firme. O desenho do menino, que ele guardava com cuidado, lembrava-o de que não estava sozinho. À noite, ele saía para a rua, tentando passar despercebido. Ele sabia que estava sendo procurado. Várias vezes nas ruas, ele notava pessoas com roupas modestas que observavam atentamente os transeuntes. Eram pessoas do círculo de seu ex-amigo. Ele aprendeu a diferenciá-las. Ele não pretendia sair da cidade. Ir embora agora significaria abandonar aquele menino que acreditava nele. Ele tinha que esperar pacientemente. Ele não sabia exatamente o que, mas sentia que algo estava para acontecer. Aquele dia foi decisivo. Julian estava indo para uma reunião importante, concentrado e focado. Mas houve um grave acidente na via principal e o trânsito ficou completamente parado. A polícia redirecionou todos os motoristas para um desvio, pelas ruas antigas e estreitas do bairro Operário. Julian batia os dedos no volante com irritação.
odiando atrasos e situações imprevistas. Seu Maybach avançava lentamente no fluxo de carros, passando por fachadas decadentes e vitrines empoeiradas. E foi nesse momento que ele os viu. Do outro lado da rua, perto de uma pequena igreja, onde distribuíam pão de graça, sua esposa o esperava. Ao lado dela estava Thomas. Julian pisou no freio com urgência e os carros atrás dele buzinavam descontentes. Ele não conseguia acreditar no que via. A poucos metros de Clara estava aquele mesmo homem, Daniel. Ele parecia ainda mais exausto e magro, mas sua postura continuava ereta. Julian observou seu filho dar alguns passos em direção a Daniel e estender-lhe um saco de papel. Daniel lentamente se ajoelhou para ficar ao nível do menino. Ele pegou o saco e olhou dentro dele. Depois disso, ele olhou para Thomas e um sorriso quase imperceptível, mas verdadeiro, apareceu em seus lábios. Ele disse algo baixinho e, embora Julian não conseguisse distinguir as palavras, percebeu como o rosto do filho se transformou. Uma expressão de alívio e felicidade passou por ele. Uma felicidade tão sincera e verdadeira que Julian não via nele há muito tempo. Thomas sorriu timidamente e o mundo de Julian Harrington desabou. De seu carro blindado, Julian observou a cena e todas as suas convicções, toda a sua arrogância, toda a sua certeza de estar certo se transformaram em pó. Pela primeira vez, ele viu aquele homem não como um inimigo, mas como alguém que conseguiu dar alegria ao seu filho. Os carros começaram a se mover lentamente, mas Julian não se moveu do lugar. Ele observou sua esposa explicar algo a Daniel, que acenou com a cabeça em resposta, sem tirar os olhos do chão. Logo Clara pegou Thomas pela mão e eles se afastaram, desaparecendo na curva. Daniel ficou sozinho. Ele ficou parado por um tempo, olhando para eles, e então se virou lentamente e foi para o outro lado, segurando o saco de papel contra o peito. Nesse momento, ouviu-se atrás dele uma buzina alta e insistente, que finalmente chamou sua atenção para o que acontecia ao seu redor. Ele pisou fundo no acelerador e o Maybach disparou para a frente, entrando no tráfego intenso. Ele estava 20 minutos atrasado para a reunião, para alguém que valorizava a pontualidade acima de tudo. Isso era inaceitável. E rompendo na sala de reuniões, ele lançou um breve "desculpem-me" aos parceiros e tentou se concentrar nos números e gráficos que passavam rapidamente na tela grande. Mas todos os esforços foram em vão. As palavras não ficavam na sua cabeça. O sentido escapava-lhe. Nos seus pensamentos ainda estava o sorriso do seu filho. Na reunião que deveria decidir o destino da sua empresa para a próxima década, ele estava presente, mas os seus pensamentos estavam longe dos assuntos em discussão. Ele refletia sobre como, passo a passo, construía uma fortaleza inexpugnável ao redor da família. Muros de dinheiro, fossos de regras rígidas, segurança com os melhores especialistas. Ele estava convencido de que estava criando um mundo ideal e seguro para o filho. Ele lhe dava tudo: os melhores brinquedos, os melhores médicos, a melhor educação. Tudo, exceto uma coisa. Ele não podia dar-lhe alegria, não podia fazê-lo falar. Investiu centenas de milhares de dólares em especialistas que tentavam tirar Thomas do seu isolamento, mas tudo em vão. E este homem, este mendigo sem abrigo, que não tinha nada além de roupas esfarrapadas e desespero nos olhos, conseguiu o que nenhum deles conseguiu. Ele fez Thomas sorrir. Não apenas sorrir, mas demonstrar alegria interior. Julian sentiu seu mundo desmoronar. Todas as suas visões sobre a vida, todo o seu sistema de crenças sobre controle e poder revelaram-se uma ilusão. Ele protegia o filho não do mundo exterior, mas da própria vida. Ele o aprisionou em uma gaiola de ouro, e o menino ficou em silêncio, porque naquele espaço estéril não havia nada para se falar. Então, apareceu um homem que veio da rua e se comunicou com ele de igual para igual.
sem perceber que ele era o herdeiro de um império, mas simplesmente vendo nele uma criança. E o menino respondeu, não com palavras, mas respondeu. No meio da apresentação, seu telefone tocou baixinho. Mensagem de Mark. Objeto detectado no setor 12. Prontos para a evacuação. Evacuação. Com uma palavra insensível e impessoal, eles chamavam esse evento que poderia destruir a vida de uma pessoa. Anteriormente, Julian teria respondido sem hesitar. Haja. Mas agora, seus dedos estavam imóveis na tela. Ele olhou para seus parceiros, para seus rostos predatórios e calculistas, que brilhavam de antecipação. Eles dividiam o mercado, faziam planos de aquisição, jogavam seus jogos cruéis, onde a vida humana era apenas um peão. E ele era igual, uma figura-chave. Mas hoje ele viu algo novo, outro jogo, outra realidade, onde um simples sanduíche e uma maçã eram mais valiosos do que todos os seus negócios bilionários. Levantando-se bruscamente, ele... Desculpem, preciso fazer uma ligação urgente, disse ele, saindo da sala, enquanto recebia olhares surpresos. Passando pelo corredor, ele entrou em seu escritório e fechou a porta. Em seguida, discou o número de Mark. Prontos, respondeu Julian imediatamente. Julian ficou em silêncio por alguns segundos, olhando pela janela para a vista da cidade. A cidade que ele considerava seu lar. Chega, ele finalmente disse, sua voz soando firme. Houve uma pausa do outro lado da linha. O que você disse? Mark repetiu, sem acreditar no que tinha ouvido. Você me entendeu? Desligue. Interrompa todas as ações externas. Retire todos, exceto um observador. Que ele fique à distância. Preciso saber sua localização, mas ninguém deve tocá-lo, entendeu? Mas, Julian, já estamos quase... É uma ordem, Mark, disse Julian, interrompendo-o. Haja de acordo com a ordem. Depois de terminar a ligação, ele ficou parado na janela por um longo tempo. Ele acabara de cometer, talvez, o ato mais ilógico de sua vida. Ele violou suas próprias regras, foi contra o bom senso. E, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu não ansiedade, mas uma onda de alívio. Em seguida, voltou para a sala de reuniões. Senhores, tenho que cancelar nossa reunião, disse ele com voz calma. Surgiram imprevistos familiares. Continuaremos amanhã. Sem prestar atenção aos rostos surpresos, ele saiu, levando sua pasta. No caminho para casa, pela primeira vez em muitos anos, ele não pensou no trabalho. Seus pensamentos estavam ocupados com o que diria a Clara e como encontraria seu filho. Ele não sabia o que o esperava, mas estava decidido a não continuar vivendo assim. A fortaleza que ele construíra por tanto tempo rachou, e a luz começou a entrar por ela. Ao entrar em casa, Julian foi recebido por um silêncio ensurdecedor. Normalmente, a essa hora, ouvia-se o som da televisão ou música baixa vindo da sala de estar. Mas hoje, a casa parecia vazia. Julian atravessou o hall, seus passos ecoando no piso de mármore. A atmosfera estava carregada de tensão, densa e quase palpável. Ele esperava ver Clara pronta para mais um conflito, com raiva nos olhos. Mas, em vez disso, ele a encontrou no quarto de Thomas. Ela estava sentada em uma cadeira perto da janela, observando o filho, que estava deitado na cama, de costas para ela, voltado para a parede. Dava para ver que ele não estava dormindo, pela posição tensa dos ombros. Clara olhou cansada para o marido, sem raiva ou desafio nos olhos, apenas um cansaço avassalador. Ela colocou o dedo nos lábios, como se pedisse para ele ficar em silêncio, e apontou para a porta com um aceno de cabeça. Julian saiu silenciosamente e, um minuto depois, Clara o seguiu para o corredor, fechando cuidadosamente a porta atrás de si. Ele recusou o jantar. Ela sussurrou. E não quer falar com ninguém, nem mesmo comigo. Simplesmente chegou,
Deitou-se na cama e virou as costas para mim. Não sei o que fazer, Julian. Pela primeira vez em muito tempo, seus olhos não refletiam hostilidade, mas sim compaixão. Ele viu em seu olhar uma aliada, tão perdida e assustada quanto ele. Precisamos conversar, disse ele, surpreso com a inesperada suavidade de sua voz. Se você vai me acusar de novo, ela começou, como de costume, mas ele a interrompeu gentilmente. Não, sem acusações. Venha ao meu escritório. Eles entraram em seu escritório, o lugar onde eram tomadas decisões que afetavam milhões de pessoas. Julian não se sentou à sua enorme mesa, que sempre lhe servira de proteção contra o mundo exterior. Ele ficou em pé no meio da sala, sentindo-se desconfortável e estranho em seu próprio território. Clara parou na entrada, pronta para sair a qualquer momento. Eu vi você hoje, ele começou, olhando nos olhos dela. Perto da igreja. Eu vi Thomas entregar um pacote para ele e ele sorrir. Clara ficou parada, esperando. Ela estava preparada para tudo. Raiva, ameaças, ultimatos, mas não para essa confissão calma, como se fosse distante. Você nos seguiu, disse ele, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Por acaso houve um acidente na estrada principal e tive que pegar um desvio. Isso não importa. O importante é o que eu vi. Passei a vida inteira construindo muros, Clara, acreditando que estava criando uma fortaleza para sua proteção, para protegê-lo. Mas hoje percebi. Construí uma prisão perfeita, cara e confortável, na qual meu próprio filho deixou de sorrir. E então apareceu um homem da rua que não tinha nada e simplesmente, de graça, lhe deu um sorriso. Suas palavras fluíam como de uma fonte, por si mesmas, palavras que ele nunca ousou pronunciar, nem mesmo em seus pensamentos. Ele falava sobre o medo, sobre seu desejo insuperável de controlar tudo, sobre como esse desejo se transformou em uma obsessão que oprimia todos ao seu redor. Sem pedir perdão, ele simplesmente expôs os fatos. Clara o ouvia, e em sua alma a fria alienação começou a derreter gradualmente. Ela não via diante de si o magnata todo-poderoso Julian Harrington, mas um homem comum que parecia perdido, mas finalmente encontrou coragem para admitir isso. Não apenas sorriu, Julian, disse ela quando ele se calou. Ele se transformou. Ele parecia ter ganhado vida. Passou o dia inteiro tentando me comunicar algo por meio de gestos, resmungando, me levando pela mão. Ele queria voltar para lá. Ele desenhou um mapa. Entende? Um mapa que, na opinião dele, pode ajudar a encontrar Daniel. Ele quer vê-lo. Pela primeira vez em muitas semanas, ela estendeu a mão e tocou-o. Eu também senti medo, confessou ela. Medo desse homem. Medo do que ele pode fazer. Mas então eu vi como Thomas olhava para ele. Não havia nem um pingo de medo em seu olhar, apenas confiança. E naquele momento eu percebi. Esse homem, quem quer que ele fosse, não iria machucá-lo. Mais do que isso, ele era provavelmente o único que conseguia estabelecer contato com ele. Na enorme sala, eles ficaram em silêncio, e o silêncio finalmente deixou de ser hostil. Ele ganhou profundidade, significado. Era o silêncio que precede uma decisão importante. A ordem foi cancelada, declarou Julian. Eu mandei Mark retirar as pessoas. Ninguém mais vai tocá-los. A surpresa nos olhos de Clara transformou-se em respeito. Era um ato genuíno, que valia mais do que 1000 palavras. O que faremos agora? Perguntou ela. Não soava mais como um desafio, mas como um apelo a um parceiro. Julian fechou os olhos por um instante. Um plano surgiu em sua mente, que lhe pareceu louco. Ele contradizia todas as suas convicções, tudo o que ele havia aprendido. Mas ele tinha certeza de que era o único caminho possível. Vamos encontrá-lo, disse ele, abrindo os olhos,
nos quais brilhava uma firme determinação. Vamos encontrar Daniel e pedir a ajuda dele. Encontrar um sem-teto em uma cidade com vários milhões de habitantes acabou sendo uma tarefa muito mais difícil do que Julian imaginava. Seu plano inicial, que parecia tão fácil na quietude do escritório, desmoronou ao se deparar com a realidade. Mark, tendo recebido novas instruções desconhecidas para ele, agiu com a eficácia habitual, mas o mundo em que ele se encontrava era governado por suas próprias leis. Aqui, nem dinheiro nem ameaças tinham poder. Os moradores das profundezas estavam unidos por uma confiança mútua e desconfiança em relação ao mundo exterior. Mesmo que os observadores em ternos caros se escondessem em carros discretos, eles eram visíveis de longe. Todas as perguntas sobre o homem da foto eram respondidas com silêncio hostil ou respostas abertamente mentirosas. 2 dias se passaram em uma espera angustiante. Thomas praticamente não comia nada, mas agora dedicava todo o seu tempo a desenhar a mesa do seu quarto. Ele preencheu dezenas de folhas com desenhos, cada um deles retratando 2 pessoas, um menino pequeno e um homem alto e magro com barba. Eles passavam o tempo no parque, passeavam, sentavam-se em um banco, alimentavam os pássaros. Thomas criava o mundo em que sonhava viver, e Daniel era seu companheiro inseparável nesse mundo. No 3º dia, Julian não aguentou mais. Ele cancelou todas as reuniões agendadas e foi sozinho ao bairro onde Daniel foi visto pela última vez. Tirou seu terno caro, vestiu jeans e uma jaqueta escura simples, do tipo que não usava em público há mais de 2 décadas. Deixou o carro estacionado a alguns quarteirões de distância e foi a pé. O mundo em que ele entrou era completamente estranho para ele. Ali cheirava a mofo, desespero e comida barata, que vinha dos abrigos para sem teto. As pessoas que ele encontrava ou olhavam através dele, ou o acompanhavam com um olhar cheio de ódio antigo. Pela primeira vez, ele se sentiu vulnerável. Aqui, seu nome não tinha importância. Sua riqueza era inútil. Ele era um estranho, um intruso em um mundo alheio. Ele vagou pelas ruas por horas, mostrando a foto de Daniel que havia imprimido das câmeras de vigilância, mas tudo o que recebia em resposta eram encolhimentos de ombros. Quando ele estava prestes a ir embora, com a esperança começando a se esvaecer, um senhor de casaco surrado se aproximou dele. "Você está procurando o Danny", disse ele, sem fazer perguntas. "Por que você precisa dele?" Eu quero ajudá-lo", mentiu Julian, sabendo que nesse caso ninguém acreditaria na verdade. O velho sorriu, revelando suas gengivas nuas. "Todos estão prontos para lhe dar uma mãozinha, especialmente quando isso lhes é vantajoso. Ele está no velho abrigo atrás da ponte. Já faz 3 dias, parece, que ele está deitado com febre. Se você quiser ajudar, leve comida para ele. Comida quente, não seus pertences pessoais." O velho estendeu a mão. Julian, sem hesitar, tirou algumas notas do bolso e as colocou na mão surrada. O velho guardou o dinheiro e, sem dizer uma palavra, desapareceu na multidão. O abrigo ficava em um prédio abandonado de uma antiga fábrica, que se tornou refúgio para dezenas de pessoas carentes. No interior, reinava a penumbra e o ar estava pesado com o cheiro de corpos sujos e umidade. Julian entrou em um enorme galpão, onde as pessoas dormiam em colchões velhos e caixas de papelão. No canto mais distante, ele encontrou Daniel, que estava deitado sobre um monte de trapos, enrolado em um cobertor fino. O rosto de Daniel estava pálido, havia suor na testa, a respiração estava ofegante e ele tremia de frio. Julian se ajoelhou ao lado dele. Ele trouxe uma garrafa térmica com caldo quente e um pacote de remédios comprados na farmácia mais próxima. "Daniel", sussurrou ele. Ele abriu os olhos com dificuldade. Seu olhar estava confuso, mas nele brilhou um lampejo de reconhecimento, seguido de medo. Tentando se afastar, ele percebeu que não tinha forças.
Não toque em mim, sussurrou ele. Eu não tenho culpa de nada. Não tenha medo. Não vou machucá-lo, disse Julian. Eu vim para ajudar. Você não está bem. Abriu a garrafa térmica e espalhou o aroma de caldo de galinha pelo quarto. Daniel engoliu em seco, mas ainda havia dúvida em seus olhos. Para quê? Sussurrou ele. Por que você precisa disso? Julian ficou em silêncio, escolhendo cuidadosamente as palavras. Ele sabia que qualquer mentira seria imediatamente descoberta. Neste reino de desespero, a verdade era a única moeda de valor. Meu filho, ele finalmente disse. Thomas, o menino com quem você conversou. Há 3 anos ele não diz uma palavra. Gastamos muito dinheiro com médicos, com vários tipos de terapia. Tudo sem resultado. Mas depois de conhecê-lo, ele mudou. Sorri, desenha, tenta se comunicar. Ele quer vê-lo. Não entendo, Daniel, o que você fez. Não sei como isso é possível, mas você é o único que conseguiu entendê-lo. E vim pedir sua ajuda. Daniel olhou para ele, e o calor em seus olhos se acalmou, dando lugar à reflexão. Em vez de um milionário todo-poderoso, ele viu diante de si um pai desesperado. Não fiz nada de especial, disse ele, baixinho. Apenas conversei com ele sobre pássaros, árvores, o que eu tinha visto. Não suspeitei que ele estivesse em silêncio. Achei que ele simplesmente não quisesse conversar comigo. Ele ouvia em silêncio e sorria. Ele tem um sorriso muito agradável. Julian ajudou Daniel a sentar-se e serviu-lhe uma caneca de caldo. Daniel bebeu devagar, aos poucos, e um leve rubor apareceu em seu rosto. Não posso ajudá-lo, disse ele, esvaziando a caneca. Sou um ninguém, um vagabundo. O que posso oferecer ao seu filho? Você pode dar a ele o que eu não posso dar, disse Julian. Você pode simplesmente conversar com ele. Eu pagarei qualquer quantia. Arranjarei um apartamento para você, comprarei roupas, providenciarei tudo o que você precisar. Apenas ajude-o. Daniel balançou lentamente a cabeça. Não se trata de dinheiro, disse ele. Você não entende. Não se trata de dinheiro. Seu olhar para Julian foi longo e penetrante. Eu ajudarei seu filho, declarou ele. Mas sem remuneração. Tenho uma condição. Julian estava preparado para qualquer possibilidade. Uma exigência de dinheiro que ele já havia rejeitado. Um pedido de ajuda para seus amigos. Até mesmo algo estranho e ilógico. Mas o que Daniel disse foi completamente inesperado. Quero que você esteja presente, disse Daniel baixinho, sua voz ainda rouca devido à doença. Sempre que eu estiver conversando com seu filho, você deve estar ao lado dele. Não à distância. Não através de uma câmera no carro ou no escritório, mas ao lado dele. No mesmo banco, na mesma trilha do parque. Você só precisa sentar e ouvir. Não se intrometa, não dê conselhos e não olhe para o relógio. Apenas seja um pai ao lado do filho. Esse é o meu único pedido. Essa exigência não podia ser satisfeita com dinheiro ou poder. Ela exigia o recurso mais precioso de Julian, seu tempo e atenção total e exclusiva. Isso era mais difícil do que simplesmente assinar um cheque em qualquer valor. No entanto, olhando para os olhos calmos e sem exigências de Daniel, Julian percebeu que não tinha outra escolha. Não era uma condição do acordo, mas sim a primeira lição. A primeira de muitas que o esperavam. Tudo bem, disse Julian, e essa única palavra teve mais significado do que todos os seus acordos multimilionários. Eu concordo. Eles se encontraram 3 dias depois em um pequeno e tranquilo parque. Julian alugou um quarto modesto em uma pensão para Daniel e providenciou seus cuidados médicos. Daniel parecia completamente diferente. Estava barbeado e vestia roupas simples, mas elegantes. Não parecia pobre,
nem alguém tentando fingir ser outra pessoa. Seu olhar revelava uma força interior tranquila. Julian chegou com Clara e Thomas, mas se sentia extremamente desconfortável. Ele estava acostumado a comandar, mas ali, seu papel se resumia a uma espera passiva. Cumprindo sua promessa, ele se sentou em um banco, enquanto Daniel se agachava diante de Thomas, que o olhava com olhos brilhantes. "Olá, Thomas", disse Daniel calorosamente. "Estou muito feliz em vê-lo. Veja o que consegui encontrar." Ele abriu a palma da mão. Nela repousava uma castanha comum, lisa e brilhante. Thomas a pegou com cuidado, olhou para ela. Sua expressão era extremamente séria. "Ela parece um pequeno planeta", repetiu Daniel. "Ele tem de fato seu próprio destino." Passou a vida em uma árvore alta, viu o sol, sentiu o vento. E então, para renascer em uma nova árvore, caiu. A conversa deles durou quase 1 hora. Mais precisamente, Daniel falava. Ele contava sobre as formas das nuvens, sobre a formiga que carregava a grama, sobre a rachadura no asfalto. Daniel não se interessava pela opinião de Thomas. Não esperava uma reação dele. Ele simplesmente compartilhava com ele suas observações sobre o mundo. E Thomas ouvia, apontando com o dedo, puxando Daniel pela manga, seus olhos brilhando de vida e curiosidade. Julian sentou-se no banco e, pela primeira vez em muito tempo, não pensou no trabalho, nos encontros, nos mercados financeiros. Ele simplesmente olhou para o filho e aprendeu a vê-lo de novo. Os encontros se tornaram regulares. 3 vezes por semana eles iam ao parque. Julian cumpriu sua promessa. Ele sentava-se ao lado e ouvia atentamente. No início foi difícil. Seu cérebro, acostumado à atividade constante, resistia à inércia. Mas com o tempo tudo mudou. Ele parou de levar o telefone com ele. Começou a notar detalhes que antes escapavam à sua atenção. A cor do céu, o farfalhar das folhas, o riso das crianças no parque ao longe. Ele ouvia as histórias de Daniel e percebia que aquele homem, que havia perdido tudo, possuía algo que Julian não tinha. Daniel tinha o que Julian havia perdido na busca pelo sucesso. A capacidade de aproveitar o momento presente. Certa vez, ele falou sobre sua filha. Falava dela com calma, com uma leve tristeza. Contou como trabalhava em 2 empregos para comprar a melhor boneca para ela e perdeu sua primeira apresentação na escola. Contou como sonhava com uma casa grande e não percebeu que ela estava crescendo e se tornando uma estranha para ele. "Eu achava que estava dando a ela tudo de mais valioso", disse Daniel, olhando para longe. "Mas na verdade, eu só estava dando coisas a ela e ela precisava de mim, da minha atenção, do meu tempo. E eu percebi isso quando já era tarde demais." Julian sentiu um nó na garganta. Ele olhou para Thomas, que construía com entusiasmo uma torre de galhos aos pés de Daniel, e viu não o seu caminho, mas o futuro sombrio e possível dele. 1 mês depois, chegou o momento culminante. Era um dia quente de outono. Julian, Daniel e Thomas caminhavam juntos pela alameda. Julian foi o primeiro a quebrar o silêncio, não para dar uma instrução, mas para enfatizar a importância do momento. "Olhe, Thomas", disse ele, apontando para uma árvore coberta de folhas vermelhas brilhantes. "Como ela é linda!" Daniel sorriu quando Thomas ergueu a cabeça. "É verdade", respondeu ele. "O outono não é o fim, mas apenas um tempo para descansar antes da chegada da nova primavera." Ao chegarem a um pequeno lago, viram patos nadando na água. Thomas olhou para elas com admiração. Ele se virou e olhou primeiro para Daniel, depois para Julian. Em seus olhos havia uma nova e perspicaz reflexão. Thomas levantou a mão e apontou para o pato maior, que nadava à frente dos outros. Ele pensou e abriu a boca. "Papai", disse ele. A palavra foi dita baixinho, um pouco rouca, como se tivesse ficado em silêncio por muito tempo.
mas ao mesmo tempo perfeitamente clara. Julian ficou paralisado, como se tivesse ficado petrificado. O mundo ao redor parecia ter silenciado. Ele olhou para o filho, sem acreditar no que tinha ouvido. Thomas olhou diretamente nos seus olhos, e não havia nenhum pingo de dúvida em seu olhar. Repetindo novamente, mas em voz mais alta e firme, ele... Pai. Julian se ajoelhou e abraçou seu filho com força, como se nunca tivesse feito isso antes. Lágrimas escorriam por suas bochechas, e ele não se envergonhou disso. Ele olhou para Daniel, que estava ao lado, e sorria com seu sorriso calmo e sábio. Naquele momento, Julian percebeu que aquele homem havia salvado não apenas seu filho, mas todos eles. 6 meses se passaram. A vida da família Harrington passou por mudanças irreversíveis. Thomas começou a falar. No início, eram palavras isoladas, depois, frases inteiras. Ele ainda era taciturno, mas seu silêncio não era mais vazio. Agora, parecia cheio de pensamentos e sentimentos que ele finalmente conseguia expressar. O relacionamento entre Julian e Clara também mudou. A tensão de muitos anos desapareceu e eles voltaram a ser uma equipe unida, parceiros que juntos desfrutavam do sucesso do filho. Julian reviu sua agenda de trabalho para passar mais tempo com a família. Ele vendeu parte de suas empresas, mantendo apenas aquelas que lhe traziam não apenas benefícios financeiros, mas também satisfação pessoal. Julian ofereceu sua ajuda a Daniel, mas ele recusou o apoio financeiro. Em vez disso, Julian, às suas custas, abriu um centro moderno de assistência a moradores de rua, e Daniel concordou em se tornar seu consultor informal, ajudando a identificar as necessidades específicas das pessoas que se viram sem teto. Ele morava em um apartamento modesto, localizado perto do centro da cidade. Continuava suas longas caminhadas e, às vezes, nos fins de semana, visitava os Harrington. Ele nunca pediu nada para si mesmo. Afinal, já havia recebido o mais importante. Recuperou sua dignidade e fez amigos verdadeiros. Certa vez, em um dia de primavera, Julian e Thomas estavam sentados em um banco no parque que tanto gostavam. Pai, disse Thomas ao pai, olha que pássaro está voando. Sim, filho, disse Julian, abraçando-o pelos ombros. Ele está voando, muito alto no céu. Olhando para o rosto feliz e animado do filho, ele percebeu que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro. É algo que só pode ser experimentado. É o calor da mão do seu filho. É a confiança no seu olhar. É o simples papai que se revelou mais valioso do que todos os tesouros. A fortaleza que ele construíra com tanta perseverança desabou. Em seu lugar, brotou a vida verdadeira.